Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meus amigos, esse vídeo aqui vai abrir a mente de muita gente, tá? Eu vou falar sobre 3 subnichos de histórias para você criar agora um canal e já começar a ter resultados e espero eu, se Deus quiser, que você tenha a bênção de conseguir monetizar seu canal em um tempo rápido, tá? Eu não prometo, não dá para garantir que você vai monetizar em uma semana, 2, mas são subnichos que não tem concorrência por enquanto, tá? Obviamente, com o passar do tempo vai acabar tendo, sempre tem, mas no começo agora é a hora de surfar esse momento, tá? Eu falo isso porque eu criei, desses 3, eu criei 2 subnichos deles e já tô tendo um bom resultado, tá? E eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu só peço para vocês deixar o like, tá? Deixa o like e se puder um comentário também, porque ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos. Meus vídeos são muito limitados, ele entrega muito pouco, tá? Muito pouco. Então, se você puder me ajudar, pelo menos deixar um like aí, já me ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro nicho que eu quero falar para vocês é o nicho de história barra motivacional, tá? E aí esse motivacional vai englobar também espiritualidade, tá? Eu vou te explicar por quê. O que seria isso, pessoal? Você vai contar, a gente vai unir o subnicho de história com motivacional e espiritualidade. Como que a gente faz isso? Você já viu aqueles canais de motivacional que eles usam Carl Jung, na verdade é mais espiritualidade, né? Que eles usam Carl Jung para falar sobre um tema de prosperidade, essas coisas. É basicamente isso. Só que a gente vai contar em formato de histórias, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos fazer um vídeo para falar sobre resiliência, tá? Então, como exemplo de título, como ser mais resiliente com Cristiano Ronaldo. Um exemplo aqui, tá? Por exemplo, você vai contar você vai entrar no nicho motivacional de ser mais resiliente, tá? Tipo, como ser mais resiliente, como ter mais força de vontade. E você vai usar o Cristiano Ronaldo para ser a autoridade desse vídeo. Ele vai narrar a história dele para falar sobre resiliência. Então ele vai falar: quando eu era garoto, eu saí lá da Ilha da Madeira, eu fui para Lisboa sem os meus pais, não sei o que, enfrentei o frio, eu era muito pobre. Você vai contar a história dele narrada por ele mesmo para passar a mensagem de resiliência, entendeu? Isso, pessoal, tá funcionando muito. Aí eu tenho um canal que acho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o resultado. Por enquanto, já bati os 500 inscritos, falta as horas para já pedir a monetização dele, tá? E eu tô falando basicamente sobre isso, tá? Eu tô usando o Cristiano Ronaldo para falar de assuntos que envolvem resiliência, alta performance, em formatos de história, tá? E tá indo muito bem, tá? Só que você não precisa usar o Cristiano Ronaldo. Você pode usar, por exemplo, se você criar no canal em inglês nos Estados Unidos, você pode usar o Michael Phelps. Tá? O Michael Phelps é um exemplo claro de resiliência, de alta performance. Então você pode falar sobre algum tema, tá, específico, por exemplo, alta performance. E você pegar o Michael Phelps ali e contar uma história dele que passa a mensagem de alta performance. Você consegue entender? Você pegou a visão? Por exemplo, o Michael Phelps é um cara que treinava 3 vezes por dia. É bizarro. O treinamento do cara é bizarro. Ele treinava 3 vezes por dia. Ele comia tipo 5, 6 mil calorias por dia para poder ter uma performance que ele teve. Ele é o maior medalhista olímpico da história. Então, você consegue usar essas pessoas, essas autoridades, para contar histórias que passem uma mensagem que você quiser. A mensagem que você quiser, você vai pedir pro chat GPT ali, ele vai criar uma história para você, tá? Independente do assunto.
Obviamente, se você colocar o Tiririca para falar sobre alta performance, o ChatGPT vai criar. Mas é obviamente que não vai ter, né, não vai ter interesse do público. As pessoas querem ver você falando de Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, esses caras que tinham a mente blindada para pessoas que sempre prezaram muito alta performance, sempre tá ali se doando, treinando. Então você pode usar esse tipo de pessoas, essas autoridades, para contar histórias. O Cristiano Ronaldo é um cara que foca muito em treinamento, em alta performance. Então você pode usar ele para contar uma história de como ele trabalhou a mente dele, de como ele trabalhou o psicológico dele para poder ter uma alta performance. Hoje, com 40 anos de idade, ele ainda bate recorde. Então você consegue contar muita história, você está dentro do nicho de história, mas você está usando ali o motivacional, tá? Um outro exemplo, você pode falar sobre histórias / espiritualidade. Você pode contar, pessoal, por exemplo, prosperidade, como ser mais próspero, sei lá, você pode usar personagens da Bíblia, Rei Salomão. Você vai falar sobre prosperidade, vai contar uma história de Rei Salomão narrado por ele mesmo para passar a mensagem de prosperidade, como ele atingiu a prosperidade. Salomão tem várias histórias ali na Bíblia, então você pode fazer isso. Ou você pode usar um personagem atual, sei lá, Donald Trump. Você pode contar uma história narrada pelo Donald Trump, por ele mesmo, contando uma história de como ele trabalhou a parte de negociação. Ele é um cara, o Trump sempre foi muito bom negociador. Então você pode contar histórias da vida dele, narrada por ele mesmo. O ChatGPT faz isso tranquilo, de como ele chegou até a presidência dos Estados Unidos, como ele teve ali, como ele estudou, como ele se preparou. Ali você consegue fazer muita coisa, tá? Então você consegue entrar no nicho de histórias, de espiritualidade, você consegue fazer muita coisa legal, tá? E aí, pessoal, vamos pro 2, tá? Que não foge muito desses primeiro aqui, mas o nicho número 2, subnicho número 2, que é histórias / curiosidades, tá? Pessoal, curiosidades é um nicho, assim, muito legal. Por quê? Você vai contar a história, por exemplo, você vai contar a história de Londres, tá? Como era a vida em Londres na época da Primeira Guerra Mundial, tá? O que você vai fazer com isso, pessoal? Você vai conseguir contar uma história, tá contando uma história, só que você tá passando fatos curiosos. Então as pessoas têm curiosidade para se ver. Nossa, como era a vida lá em Londres em 1918, que era a Primeira Guerra Mundial? Como que as pessoas viviam? Hoje, com o ChatGPT, com inteligência artificial, você consegue criar até imagens daquela época. Então você consegue passar imagens, curiosidades, contando história. Você pode contar curiosidades de um personagem, de uma pessoa em si, sabe? Tipo, como era a vida do Silvio Santos. Vamos fazer um canal aqui no Brasil. Como o Silvio Santos, a vida do Silvio Santos quando ele era camelô, por exemplo. As pessoas têm curiosidade de saber como eram os 18 anos do Silvio Santos. Você consegue achar na internet, o ChatGPT faz para você isso, e você consegue contar a história do Silvio Santos em formato de história, narrada, até por ele mesmo, se você quiser, e com um formato de curiosidade, porque as pessoas têm curiosidade para saber sobre isso, tá? Então, pessoal, esses nichos aqui são nichos que dá muito certo, tá? Na verdade eu falei 2, mas na verdade são 3, tá? Eu falei 2, mas são 3. Que é o motivacional aqui. É o histórias / motivacional. Histórias / espiritualidade, tá? Que você pode contar coisas da Bíblia, tá? Como era a vida de Jesus antes dos 30 anos? Um exemplo, a gente não sabe como Jesus vivia antes dos 30 anos. Porque Jesus apareceu na Bíblia com 30 anos. Ele começou o ministério com 30 anos. Você pode contar como era a vida dele antes.
ali dos 10 aos 29 anos, o que ele fazia? Ninguém sabe, mas existem algumas teorias, então você pode contar. Você pode contar esse tipo de coisa. Isso aí até entra mais, acho que no nicho de curiosidades, tá? Não é nem de espiritualidade, porque a gente não sabe o que Jesus fez, mas são suposições. Então, pessoal, esses aqui são os 3 subnichos que nós podemos fazer, tá? Histórias barra motivacional, tá? Histórias barra espiritualidade e histórias barra curiosidades. Isso aqui, pessoal, dá muito certo. Dá pra você fazer muita coisa, tá? Muita coisa. Por exemplo, se você for criar uma história motivacional, você pode usar o Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Phelps. Você pode usar o Messi. Você pode usar o Tiger Woods nos Estados Unidos. Você pode usar o LeBron James. Muita gente. Ah, você quer fazer aqui no Brasil? Pô, você consegue usar o Neymar. Você consegue usar Primo Rico. Sabe, esses caras que envolvem dinheiro. Você consegue falar sobre prosperidade, sobre a parte de dinheiro. Você consegue usar Primo Rico, o Jorge Paulo Lemann. Sei lá, muita gente que tem dinheiro aqui no Brasil. Silvio Santos, o dono lá do Banco Safra. Sei lá, tem muita gente que dá pra você falar. Se você for para um canal mais espanhol, você procura personagens ali que está envolvido com o tema que você quer falar e você consegue passar a mensagem também dessas pessoas, tá? Então, pessoal, você consegue unir história com um outro tema, tá? Motivacional, espiritualidade, curiosidade e outras coisas também. Você consegue. O legal do canal de histórias é que você consegue unir ele com outros subnichos, tá? Você pode contar histórias de jogadores de futebol, por exemplo. Aí você está unindo história com curiosidades com futebol. Ah, como era a vida do Messi quando ele era criança? Você consegue contar a história do Messi ali. Como era a vida do Ibrahimovic lá na Suécia quando ele era criança? Você consegue contar ali. Então você consegue fazer o nicho de história um nicho muito amplo, você consegue atingir muita gente e você nunca vai entrar em escassez, porque sempre vai ter algo novo para fazer. Então aqui eu não vou modelar nenhum canal, tá? Se alguém falar assim, mas qual canal eu posso modelar? Não sei, tá? Não modele nenhum canal. Crie a ideia do zero, tá? Parem de ser preguiçosos e querer saber, o que eu posso modelar? O que eu posso fazer aqui? Eu preciso de um canal para ter um norte? Não. Crie o canal do zero e faça um canal do zero, sem se preocupar com concorrência, beleza? Porque esses subnichos tem pouquíssima concorrência e você consegue ter um resultado bacana, tá? Bom, pessoal, quem quiser adquirir o meu curso, nele eu consigo abordar temas mais profundos do que esse ainda, consigo ajudar vocês a chegar na parte de monetização, de criar um plano para você. Você vai ter o meu suporte ali no WhatsApp e eu vou ajudar você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.